Bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo Martins, sou professor de farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. E hoje eu gostaria de conversar com vocês um tema bastante interessante que muitas vezes é esquecido na maioria dos cursos de pós-graduação no Brasil. Vamos falar um pouco sobre filosofia e metodologia da pesquisa. Então nós iniciaremos falando sobre aspectos de filosofia. O que é filosofia? Bom, quando a gente fala sobre filosofia, nos vem à cabeça algo secreto, misterioso, um saber mítico impregnado de poesia. Então nós costumamos dizer, fulano é um filósofo, né? Como se isso fosse aquele indivíduo que ficasse vivendo numa atitude reflexiva, tranquila, sentado debaixo da árvore, olhando para o mar, numa situação de imperturbabilidade interior. Na verdade, filosofia é, contudo, a atividade mais natural do homem. A atitude filosófica ela é mais propriamente humana porque consiste no exercício da razão. Então, todos nós, enquanto pensamos e refletimos sobre algum assunto, naturalmente exercemos a atitude de filosofar. Quanto à etimologia do termo, filosofia, ela procede de dois vocábulos gregos que significam amar e sabedoria. Então, filosofia seria ou poderia ser interpretado como amor à sabedoria. O filósofo seria aquele indivíduo amante ou amigo da sabedoria. Esse termo foi primeiramente cunhado por Pitágoras, onde Sófos significaria sábio, e o filósofo seria então o amante da sabedoria ou aspirante a ela. A filosofia seria, pois, a ciência da totalidade das coisas, através das suas causas últimas adquiridas pela luz da razão. O que seria isso? Vamos tentar entender um pouco mais sobre o conhecimento, sobre a filosofia. Então, nós teríamos inicialmente alguns tipos de conhecimento. Por exemplo, o saber vulgar, conhecimentos não científicos. O que seria isso? O conhecimento dos fatos, como, por exemplo, os indivíduos na antiguidade tinham conhecimentos das fases lunares, da queda dos corpos, da periodicidade das marés. No entanto, era um saber baseado na observação de fatos naturais. O saber científico, na verdade, ele constitui o conhecer as coisas pelas suas causas. É um conhecimento científico, como, por exemplo, o conhecimento das fases da Lua em função dos movimentos da Terra, a queda dos corpos devido à gravidade, ou ainda as marés como causa da atração lunar. A filosofia, como ciência da totalidade das coisas, ela não recorta um setor da realidade para fazê-lo objeto do seu estudo. Então, ela se distingue das ciências particulares que abrangem uma espécie de coisas ou um determinado segmento da realidade, prescindindo de tudo mais. Antigamente, os sábios, eles eram filósofos, astrônomos, médicos, pintores, escultores, físicos, engenheiros. Eles eram detentores de todos os segredos e conhecimentos da época. No entanto, hoje nós sabemos que isso é difícil, ou para não dizer impossível, Nós temos vários exemplos dos sábios da antiguidade, um dos mais conhecidos, Leonardo da Vinci, que era pintor, era astrônomo, era escultor, anatomista. Então, isso era muito comum antigamente. Essas pessoas que se dedicavam ao estudo, à ciência, eles conseguiam reunir grande parte daquele conhecimento que era disponível na antiguidade. Atualmente nós sabemos que isso é impossível. É impossível o indivíduo deter todo o conhecimento existente no mundo. Milhares de artigos científicos são publicados diariamente
E isso resulta, obviamente, na segmentação do conhecimento. Se você pegar, por exemplo, nós temos pesquisadores que são especialistas no estudo de uma determinada enzima, né? E isso já é suficiente para ocupar todo o tempo de pesquisa desse indivíduo. Se nós observarmos, no século XX, nós saímos das carroças, das carruagens, para as explorações lunares, né? Para as viagens espaciais, para os satélites. Então, foi um século de grande inovação, de imenso desenvolvimento científico, e nós podemos perceber que a quantidade de conhecimento gerada em 100 anos foi muito maior do que os outros 1.900 anos que os precederam. Então, hoje é impossível que um indivíduo somente consiga reunir todo o conhecimento disponível científico que é gerado diariamente. Os filósofos da antiguidade, os filósofos iônios, iniciaram a ruptura epistemológica com a mitologia e lançaram as bases do modo de pensar científico. Então, nós temos alguns exemplos importantes do modo de pensar científico, né, do início do que seria a metodologia da ciência, como Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito, Parmênides, Empédocles, Anaxágoras, Demócritos e outros. Esses filósofos, eles introduziram o pensamento naturalista. O que é o pensamento naturalista? É basear as explicações para os fenômenos naturais em fatos e processos da própria natureza. Uma ideia de ordem natural do universo, isso é, a existência de princípios e leis inerentes à própria natureza. A atitude questionadora sobre a natureza, a procura de explicações lógicas e o desprezo pelo sobrenatural, introduzidos pelos iônios, constituem o cerne do procedimento científico. O conhecimento científico, por sua vez, ele se propõe a atingir um conhecimento sistemático e seguro, e os seus resultados podem ser tomados como conclusões certas, a propósito de condições mais ou menos amplas e uniformes, sobre as quais ocorrem vários tipos de fenômenos. Então, existe a possibilidade de testar e, eventualmente, refutar hipóteses e teorias científicas que caracterizam melhor o cientista. Bom, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui e na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre realmente os tipos de ciência e o que é propriamente o que nós entendemos por ciência. Um abraço a todos e obrigado por nos assistirem.